E aí pessoal, sou José Ortiz, hoje dia 22 de junho de 2023, começando o estudo com o índice futuro, o Infut, queda hoje de 0,99%. Hoje eu vou fazer diferente, tá? Começar o estudo aqui pelo tempo gráfico semanal, mostrando para vocês aqui como segurou aqui em cima dessa resistência, tá? Então, esse aqui é um ponto que realmente eu vejo como uma resistência importante. Aqui a gente tem praticamente 3 toques em que seguraram bem, né? Aqui seguraram bem o valor aqui do índice futuro. Aqui seria o quarto toque, já senti um pouco, né? Então a gente vinha aqui de 2 semanas anteriores bem fortes. Dessa vez você já vem um candle menor, né? E uma sombra superior um pouco mais expressiva. Ainda tem amanhã, né? Fechar a semana, mas interessante observar isso. Pelo diário, ontem havia fechado aqui praticamente em cima da resistência, havia deixado um candle bonito. Hoje, o movimento foi o contrário, né? Então foi um movimento bem mais forte aqui para baixo. Durante o dia, esse candle aqui esteve fechado, né? Assim, mostrando força vendedora. Chegou próximo à média de 9, segurou, né? Então vocês veem que o preço voltou. E pelos 60 minutos, é até possível verificar aquele retângulo, né? Então se aqui tinha esse retângulo e ontem havia superado a parte superior, agora segurou próximo aqui a parte inferior dele, próximo a esse suporte, próximo à média de 80 também de 60 minutos. Então, a princípio segue, né, assim, um pouco lateral aqui por um tempo gráfico menor, mas pelo semanal você já vem aqui um que aconteceu quando testou aqui essa resistência, né? Então teve realmente uma força vendedora aqui nesse ponto. Quanto ao Ibovespa aqui, eu até desenhei depois eu tinha desenhado aqui durante muito tempo um canal, né? Mas para mim esse retângulo também passou a fazer muito sentido pelo semanal. Vocês veem aqui os toques na parte inferior e na superior, né? Então chegou a tocar aqui na parte superior no dia de ontem. Pelo mensal é um cenário que também pode ser visto, então pelo mensal acho que fica até mais claro, né? Então a gente vê aqui alguns toques na parte inferior, candle forte em cima, segurando aqui embaixo. Então mesmo quando a gente tinha um movimento muito forte no mensal para venda, segurava aqui embaixo. Então esse aqui é um ponto interessante para observar, tá? Inclusive para observar o eventual traps, eu acho que pelo mensal, levando em consideração aqui esses pontos, né, desse retângulo, pode ficar interessante. Pelo diário, esse movimento que deixou um candle até um pouco mais feio, né, do que do índice futuro. Então a gente teve aqui uma superação do candle, deixou um candle de força, praticamente engolfando aqui 2 dias, tá? Não chegou a engolfar completamente, mas praticamente engolfando. Então deixou aqui um candle um pouco mais, mostrando um pouco mais de força dos vendedores. Partindo para os ativos, o primeiro de hoje é Grupo Natura, NTCO3. Mesmo com a queda do Ibov, continuou subindo hoje, subiu 0,75%. É um ativo que eu tenho como alvo aqui, assim, do pivô, né, que seria os 21,83, e tem mostrado força, né? Então, um movimento aqui de força, média de 9 acompanhando. Então, aqui, quem estiver dentro, interessante guiar por essa média, né? Tem a média de 3 aqui, a média de 9. E o OBV, tanto o OBV quanto o volume estão bem interessantes nesse ativo. Próximo ativo, Gol 4. Gol também, da mesma maneira, é um ativo que hoje apresenta um volume forte, tem apresentado um OBV forte também. E quem estiver dentro, né, do ativo, o próximo alvo do pivô é 13,89, que seria o terceiro alvo, o segundo alvo aqui o terceiro alvo mesmo desse pivô, que teve aqui o rompimento, então alvo R$ 13,89. Guiando pela média de 3, é uma operação que tem se mostrado bem vantajosa, né? Então, no princípio, segue o trade. Próximo ativo de hoje, CSNA3. É um ativo que eu tenho ficado de olho, tá? Para mim, pode deixar algum tipo de operação aqui nesse suporte, nos 12,29. Aqui pelo meio, não faço nada, né? Aqui para mim, pode ter essa resistência aqui um pouco mais em cima, né? Acho que até fica um pouco mais claro. Se eu baixar isso daqui, seria essa resistência, esse retângulo um pouco mais recente, né? Então seria mais ou menos aqui. Vocês veem aqui um suporte aqui embaixo, resistência aqui em cima que tem segurado, então pode estar dentro aqui dessa situação e eu prefiro uma operação com uma simetria mais interessante.
Próximo ativo de hoje, CVC-B3. CVC eu comentei ontem que poderia ativar aqui um pivô. Hoje amanheceu já rompendo, né, com gap. Então ativou o pivô. Primeiro alvo, R$ 3,49, que seria justamente aqui essa região do suporte do retângulo, bem próximo, né? Então, eu acredito que possa caminhar até aqui. O OBV já mostra que essa perda, né, dessa região, conforme está o ativo também, o volume baixo diminuiu também, né? Então, tem deixado aqui uma semana interessante também para os vendedores. Então, vocês veem aqui essa região aqui como resistência para baixo. Então, a princípio, esse é um movimento presente em CVC. Sequoia. Sequoia é um ativo que outro dia, né, acho que é o quinto dia já que eu comento desse ativo, e o quinto dia que vocês veem aqui bem travado. Então seria o quinto dia aqui testando essa resistência e não superando. Então, o volume aumentou muito, chega a puxar muito durante o dia, acho que hoje esteve subindo uns 8%, acho que mais, até não, que aqui diz 10%, vamos ver a variação do dia. Então, chegou a bater aqui como máximo 1,84, né? Então deixou um movimento bem forte e voltou para dentro do retângulo. Então esse tem sido um movimento em Sequoia. Pelo semanal, o candle também mostra isso, né? Tenta que romper e volta. Então tem que esperar romper aqui esse retângulo para ir ver uma operação mais vantajosa. Interessante pelo semanal o volume que aumentou também, tá? Isso é bom para o ativo. Marfrig deu uma recuada hoje, testou aqui a média de 9, recuperou, está agora em cima desse suporte, para mim aqui nessa região, é uma região forte de suporte, que seria o 7,56, então deu uma recuada durante 2 dias, hoje fechou em queda também, mas vocês veem um ativo forte, o OBV praticamente não mostrou nenhum sinal de queda, né? Próximo ativo, Localweb, LWSA3, esse ativo aqui eu já via com uma divergência de baixa no OBV, então vocês veem aqui o preço do ativo subindo, né? Vinha uma alta aqui bem expressiva, enquanto o OBV já mostrava uma leve divergência aqui para baixo, uma leve queda. Então, temos essa divergência, o preço bem para cima e o OBV seguindo um pouco para baixo. Então, a princípio, não há operação de venda aqui para mim, tá? Teria que continuar aguardando aqui um sinal, ver se deixa aqui um Joy de Nápoles, ver se deixa algo aqui nesse sentido para ir entrar, quem sabe buscando aqui um pivô de baixo, mas por enquanto nenhum sinal. Próximo ativo, Embraer. Embraer pelo semanal, hoje caiu 3%, 3,14%, e pelo semanal tem deixado um candle bem feio, tá? Então vocês veem que esse candle aqui está praticamente engolfando 5 semanas aqui, então mostrando força vendedora, volume alto aqui nessa queda, e deixa eu ver, próximo aqui de confirmar um Joy de Nápoles de venda, tá? No semanal. Então, um topo, um fundo, um topo abaixo do topo anterior, perdendo a média de 3. Se fecha assim essa semana e a próxima perde nessa mínima, poderia deixar aqui um Joy de Nápoles de venda no semanal. O problema seria o stop. Mesmo sendo o Joy de Nápoles, que já seria um stop bem caro, caso fique aqui dessa forma, né? Seria um stop de quase 24%. Cirela é um ativo também que está numa região aqui bem, assim, de topo, né? Topo anterior, então segurou aqui justamente nessa região. Seria praticamente a terceira semana que tenta superar aqui, fica travado. Então vocês veem aqui que tentou ganhar essa região, testou a resistência desse topo anterior e começou a devolver. Caso perca aqui esse candle 24, né? Caso comece a fechar um pouco abaixo dele, pode até deixar aqui um padrão de venda, uma venda interessante, né? Situando o stop um pouco aqui acima. Pelo diário vocês veem já um pouco mais acumulando aqui nesse ponto, né? Então seria mais ou menos isso, um retângulo aqui em cima. Caso perca esse retângulo, faça um pullback aí, pode deixar uma venda legal. CPFE3. Esse aqui é um ativo que, para mim, deixou aqui um trap de venda no diário hoje, tá? Eu fui ver isso só depois que encerrou o mercado. Isso aqui tentou ganhar no dia de ontem, né? Tava até indo bem. Hoje, perdeu a mínima. Ativaria aqui, stop aqui no topo, acima do candle de ontem, né? E o alvo nos R$ 29,63. Assim, tanto o OBV quanto o IFR não mostram uma divergência tão expressiva, mas padrão de venda ativado nesse ativo. E por hoje é isso, pessoal. Se puderem curtir e comentar o vídeo,
Até a próxima.